O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade eu vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus tinha uma grande missão. E a missão de Jesus, sim, era nos libertar do pecado e nos levar à salvação. Mas há algo de maravilhoso na missão de Jesus. Até Jesus, muitos nomes eram atribuídos a Deus. Elohim, El Shaddai, Javé Shammah. Mas é Jesus que começa a chamar Deus de Pai. É muito interessante, porque é escandaloso na época de Jesus, quando Jesus falava de Deus com tanta proximidade, porque todos os outros nomes que nós encontramos no Antigo Testamento faz a gente ter a sensação de que Deus está bem distante. E Deus, mas Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. Eu fico imaginando os fariseus chegando aos saduceus, os saduceus e fariseus, os mestres da lei, e uma grande confusão na cabeça deles, dizendo: vê como ele chama Deus. Ele chama Deus de Pai. Chama Deus de Pai. Esta é uma das marcas da missão de Jesus. Jesus nos chama de novo para a filiação. E nos apresenta a um Deus que não está distante de nós. Deus Pai. Vocês lembram no livro do Gênesis? Acho que eu gosto muito do livro do Gênesis. E aquela cena específica de Adão e Eva no jardim. E todas as tardes, como agora, no finalzinho da tarde, começo da noite, Deus descia para sentar com Adão,
sentar com Eva, partilhar o dia, falar de tudo que viveu naquele dia. E era grande a comunhão. Todos os dias, né? Aquela experiência belíssima. E todos os dias, Adão e Eva encontravam com o Senhor. Mas aí veio o pecado. E o pecado, ele fez exatamente o que conosco? O pecado nos trouxe o sentimento de que não merecemos Deus. O pecado gera em nós aquele sentimento de: eu acho que eu não dou conta de ser de Deus. Você já teve essa experiência de, diante de tudo aquilo que você conhece da fé, olhar para você e dizer assim: eu acho que eu não dou conta. O pecado gerou em nós medo de Deus. É tão verdade que esse medo de Deus foi colocado até dentro daquelas dinâmicas, né? De educação das crianças, né? Olha, menino, se você não falar, eu vou falar para Deus. Deus vai te castigar. Olha a imagem do Deus que vem com raios e trovões para castigar. E o sentimento do coração humano, o sentimento da humanidade que cresceu, foi um sentimento de solidão, de abandono, de infelicidade, de tristeza, de angústia. E se a gente pudesse colocar todas essas palavras em um único lugar, nós chamaríamos de orfandade. Começou a crescer no coração da humanidade a graça da orfandade. Porque é isso que o pecado faz com a gente. Nos afasta de tal modo de Deus que a gente se sente abandonado. Nós nascemos de Deus, fomos criados em Deus, viemos de Deus. E o pecado faz a gente acreditar que fomos jogados aqui no mundo. Até tem um filósofo que diz que Deus abandonou o ser humano no mundo, né? Sartre. O homem está jogado ao seu léu, ao seu mau prazer, ao bel prazer. O pecado gerou esta divisão, esta angústia no coração humano. Solidão. Mas aí vem Jesus. Vem Jesus. E quando Jesus vem, ele começa a gritar. Aliás, eu fico imaginando a cena, né? Não é bem grito, mas é assim, né? Faz de conta que vocês estão me entendendo. Mas eu acho que estão me entendendo. E Jesus começa a gritar: ao Pai, ao Pai, ao Pai, Pai nosso. E as pessoas perguntam para ele, né? Como é que a gente reza? E Pai nosso. Já era absurdo chamar Deus de Pai. Agora o Pai é nosso. Misericórdia. Como assim Pai nosso? Mas é Pai de quem? É de todos. Misericórdia mais ainda. Como assim Pai de todos? Não, nós judeus não nos relacionamos com os samaritanos. Não, os samaritanos com os pagãos de jeito nenhum. Pai nosso. Que loucura isso. Olha como estava o coração da humanidade quando Jesus veio. Estavam tão órfãos, mas tão órfãos que não aceitavam a paternidade de Deus. Eu penso que o tempo não mudou. E nós continuamos, ainda depois da vinda de Jesus, sofrendo as marcas da orfandade em nós. Sofrendo as marcas da orfandade. E é por isso que o evangelho de hoje é tão forte para nós. Porque Jesus diz: olha, o Pai preparou um lugar para vós. O Pai preparou um lugar para ti. Você não é alguém desprezado. Você não é alguém deixado. Não. Você não nasceu por acaso. Você não é o fruto do acaso. Não, você não foi planejado. Não, todas as mentiras que disseram nessa área. Porque o Pai tinha preparado tudo para ti. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se assim não fosse, eu não vos teria dito: eu vou para o céu, mas eu vou preparar lugar. E quando tudo estiver pronto, eu virei e vos levarei comigo. A condição para ir para o céu é me aceitar, filho de Deus.
sem essa condição, se eu não me aceito filho de Deus, se eu continuo preso em mim mesmo, no meu egoísmo, na minha frieza, no meu umbigo, se eu continuo achando que eu que dou conta de tudo, não precisa de nada nem ninguém, inclusive de Deus, eu tendo a ir à sepultura. Mas para aquele que se vê e se aceita filho de Deus, passa pela morte, mas a morte não é o fim. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: a morte não é o fim para os filhos de Deus. Pergunta para ele: você se considera filho de Deus? Se considera filho de Deus? Sim. Quem é filho de Deus? Levanta a mão aqui e diga: eu. Olha que beleza, para dar acordada. Filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos chamados a uma herança. Nós somos chamados à eternidade. Olha, há um lugar para vós. Mas olha, parece que eu e você estamos ainda presos na mesma cabeça que Tomé estava. Senhor, o Senhor disse que vai embora. E a gente está meio confuso. Para onde que vai mesmo? A gente não sabe o caminho. A gente não sabe o que fazer. Como é que a gente vai fazer? E aí Jesus, diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Olha para mim, eu era o unigênito, mas eu escolhi me tornar o primogênito entre os irmãos. Eu abandonei a minha condição de ser único, para que a partir de mim você também possa se sentir filho. E a partir de mim você também possa entrar para a eternidade. Há morada para ti. Deus tem um lugar para ti. Deus Pai tem um lugar para ti. Amém? Amém. Amém. Mas nós esbarramos num problema. Nós nos esbarramos num problema histórico, biológico, que é quando nós temos dificuldades biologicamente com a pessoa do nosso pai. A gente também tem dificuldade de aceitar o nosso amado Deus como pai. Porque naturalmente a gente começa a transferir para Deus as mesmas coisas que a gente viveu com o nosso pai, ou com a nossa família, ou na nossa casa. E quando a gente diz assim: Deus provedor, Deus que cuida de nós, um Deus que derrama amor, imagina. Porque quando eu olho para a minha história e vejo as marcas da paternidade deixada na minha história, eu começo a dizer assim: acho que eu posso até falar com Jesus, gosto do Espírito Santo, mas é melhor deixar Deus Pai no lugar que Ele tem para Ele. Mas olha, o Espírito nos leva a Jesus e Jesus nos leva ao Pai. É impossível ficarmos longe dele. Se ficarmos longe de Deus que é Pai, nós vamos sofrer as marcas, vamos continuar sofrendo as marcas da solidão. E como denuncia a primeira e a segunda leitura, nós vamos viver as marcas do isolamento. A primeira leitura nós vemos a comunidade reunida e pela luz do Espírito Santo escolhendo diáconos para servir a comunidade. Se eu não me vejo filho de Deus, se eu não me aceito filho de Deus, muito dificilmente eu vou querer viver vida comunitária. É melhor cada um por si, Deus por todo. Que nada esse negócio de dividir vida, que nada esse negócio de ajudar alguém. Não, cada um viva no seu lugar. Mas é quando eu reconheço que Deus é meu Pai, é que eu sou chamado à comunidade dos filhos. Então, nós precisamos pedir uma graça de Deus hoje, para Deus hoje. A graça de chamar Deus de Pai. A graça de reconciliar com a paternidade divina. A graça de reconhecer que Deus não nos abandonou. A graça de Deus que nos diz assim: vem assim como você está mesmo. Vem assim, com tuas dores, com as tuas angústias, com a tua solidão. Venha com as tuas dores, venha com o teu sentimento de perdido, venha com as tuas dores, venha com o teu sentimento de ter que dar conta de tudo, vem com o teu autoritarismo, vem do jeito que você tem, vem porque na casa do Pai há morada, e na morada da casa do Pai há descanso, há alimento, há amor, há cuidado, há revitalização, há ânimo, há coragem, há despertamento. Devolve-nos vida. Na casa do Pai nós somos devolvidos a vida. Nós recebemos de novo esperança.
É preciso que nós voltemos hoje ao lugar de filho e deixemos que Deus cuide de nós. O Pai preparou um lugar para nós. Eu fico pensando, né, gente? A gente olha assim, pelo menos quem já veio aqui na casa, na chácara, na casa de Maria durante o dia, percebe a beleza das plantas, das árvores, do lago, da montanha, do sol, pôr do sol, que é maravilhoso. E olha tudo isso que Deus criou e diz: nossa, vou dar um de gente do sul. Ah, que lindo, né? Fica tudo muito bonito, é tudo muito lindo. Agora, imagine você, aquilo que Deus pensou para a nossa eternidade. A beleza daquilo que Deus pensou para a vida eterna. Deus deseja nos reconciliar. Deus deseja trazer de novo volta. Foi isso que Jesus fez. Ele deu a vida dele para nos reconciliar com o Pai. Ele é o mediador. Ele é o mediador. Venha com sentimentos de orfandade e escute Jesus te dizer: não perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus. Tende fé no Abba. O Abba tem tudo o que você precisa. O Abba, o papai, tem tudo o que você necessita. Ele quer cuidar de ti. Ele quer segurar você pela mão. Ele quer te pôr no colo. Ele quer te dar atenção. Você que traz marcas de toda uma solidão, Ele quer parar diante de ti e gastar tempo ouvindo o que você tem a dizer. Voltemos para o Pai. O Pai está ansioso para nos acolher, nos esperando de volta. Eu quero te convidar hoje a rezar esta palavra. Eu quero te convidar hoje a abandonar nesta oração as marcas da orfandade. Porque a orfandade gera em nós um desejo de pecar. A orfandade gera em nós uma dependência emocional. A orfandade gera em nós marcas doídas. Marcas doídas por confiar em quem não deve, de colocar a nossa vida na mão de quem não deve. E hoje nós precisamos voltar para o Abba, para que Ele, o bom Pai, possa nos acolher. Estou falando isso na condição de um filho que viveu marcas profundas e vive ainda marcas profundas de orfandade. A falta de um pai na vida de uma pessoa gera a falta da palavra de ordem. A palavra de um pai o pai é chamado a ser a palavra de ordem que gera segurança e envio. E quando em uma casa, em uma família, falta a voz do pai, não só porque ele foi embora ou porque o pai não assume o seu lugar, os filhos crescem com um grande sentimento de solidão, de insegurança, de medo de viver, porque tem medo de ir, tem medo de crescer. E quantas vezes nós precisamos, todas as vezes nós precisamos de que Deus entre em nós, vasculhe a nossa filiação, para tirar de nós as marcas que ainda existem em nós de orfandade. Todos nós passamos por isso. Mesmo tendo o pai em casa, parece que fica aquele vazio ainda, porque é o lugar do Abba, é o lugar de Deus. Vamos pedir ao Senhor que Ele venha ao nosso encontro hoje. Quero te convidar a inclinar um pouco a sua cabeça. E eu quero pedir que nesta Eucaristia, de modo afetivo, nós possamos nos encontrar por Jesus com o nosso amado Deus. Um Deus que desce à nossa altura para recolher em seus braços o filho cansado, o filho abatido, o filho machucado, o filho com os pés cansados, o filho que traz, assim, as exigências da vida e que às vezes não tem nem com quem dividir as dores, as angústias de um coração cansado. Nós queremos pedir hoje, Senhor,
acolhe e recolhe e leva em teus braços cada um dos filhos que aqui estão hoje. Nos reconcilia contigo, amado Pai. Pai, por favor, olha para nós e veja as marcas da orfandade em nós. Os pecados que nós até dizemos pecados de estimação, pecados de costume, porque quantos de nós estamos sofrendo por lutas ainda? Por lutas que não conseguimos vencer, porque ainda são marcas profundas da nossa orfandade. Amado Deus, vem nesta hora, vem cuidar de nós, porque nós queremos a eternidade contigo, mas é bem verdade que precisamos nos reconciliar aqui. Acreditar em tua paternidade aqui, Senhor. Vem cuidar de nós. Vem cuidar das marcas que existem em nós, dos medos que existem em nós, da insegurança que existe em nós, o medo de dar passos, ou até mesmo também os passos cansados, porque deu tantos passos para longe de ti, na autossuficiência, no controle de tudo, na possessão das coisas, que se perdeu no caminho e é preciso voltar. Pai, amado Pai, nesta hora nós queremos pular em teu colo, nós precisamos do teu colo. Vem em nosso auxílio nesta hora, nesta Eucaristia, mediado por Jesus. Jesus leva-nos ao Pai, para que Ele olhe as marcas que existem em nós, de dor, de sofrimento, de angústia, de solidão, de abatimento, de traição. Vem, amado Senhor, vem, amado Deus, vem, ó Abba, cuida dos teus filhos desta noite, nesta Eucaristia. Nós viemos aqui porque desejamos e precisamos ser reordenados, religados, voltar ao teu coração, amado Deus. Nós queremos pedir que as mentiras que entraram em nossa consciência possam agora cair por terra, para que nós possamos viver um novo tempo. Agora você precisa rezar, você precisa também se mover. Peça ao Senhor que Ele venha ao teu encontro. Peça que Ele te coloque no colo. Peça que Ele venha cuidar de você, das tuas necessidades, das tuas angústias. Venha pedir que Ele venha ao encontro das necessidades que existem dentro de ti. Quem sabe você cresceu como alguém que precisa dar conta de tudo e esqueceu que você pode acreditar que Deus Pai, que no Pai há segurança, que no Pai há vida, que no Pai há lugar para você descansar. Nós pedimos, amado Pai, nós queremos nessa hora experimentar esta morada eterna, já começando aqui, reconciliando contigo. Nós desejamos. Quanto vazio existe em nós, Senhor, vazios que são preenchidos com comida, bebida, relacionamentos, pessoas, posturas, vícios. E nesta hora nós queremos te entregar toda a nossa orfandade. Recebe, Senhor, a nossa orfandade e derrama sobre nós a graça de uma vida nova. Nós desejamos tanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar mais alto viver na estrada longe e voltar. Num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou, bem por onde eu andei, do bem que gastei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou, mas olhando em meus olhos somente me amou. E ao me beijar, me acolher um abraço de Pai, num abraço de paz.
convidar.